Elas faturaram R$ 100.000 em 3 meses com mentorias no nicho de finanças, mais especificamente no nicho de dívidas, para as pessoas, né, mulheres principalmente, saírem das dívidas. Hoje estou aqui com duas sócias, Aline e Carol. Meninas, muito obrigada por terem aceito um convite, um prazer receber vocês aqui, para a gente contar um pouco da trajetória de vocês. Então, se apresentem, contem para a gente quem são vocês, o que vocês fazem, como vocês atuam. Pode começar, senhora especialista. Eu sou a Aline Cristina, eu sou especialista em negociação de dívidas. Eu já estou no mercado aí nesse ramo desde 2021. E por eu ter sido uma pessoa endividada, hoje eu ensino mulheres a saírem do caos financeiro aí das dívidas. Meu nome é Carolina, eu sou sócia e coprodutora, né, estrategista do projeto. E eu tô com a Aline desde dezembro de 2023. Eu comecei na equipe como social media dela, ia lá gravar conteúdo, escrevia os roteiros e tudo. E a gente foi crescendo, desenvolvendo o projeto até ponto de que hoje somos sócias e chegamos nesse patamar aí de R$ 100.000 de faturamento. Que legal. Não sabia que você tinha começado como social media, que bacana. Bacana. Eu acredito que essa é uma das parcerias que dá mais certo, quando a gente vai conhecendo, né, se envolvendo com o projeto, acreditando, e aí até se tornar, né, até vir para essa parceria muito mais firmada. E a gente tem dificuldade hoje em dia para a gente achar pessoas. A Aline até hoje ela fala, né? Ela fala assim, a gente já teve outros social media na equipe, e aí ela fala assim, mas você entendia o que eu falava, você sabia melhor do que eu falar sobre o produto, por que as pessoas não conseguem? Eu falo, cara, mas assim, é interesse, né? Você tem que estar muito entrosado ali e querer fazer o negócio. Exatamente. Eu acho que o resultado nosso não podia ter sido muito diferente do que ele está sendo. Concordo, com o direcionamento correto, né, seguindo ali, indo para a direção correta, não podia mesmo. Exatamente. Isso para mim é o mais importante, Bárbara, sobre o direcionamento, porque eu já estava no mercado há mais tempo, né, com relação meu nicho, né, mas quando você é melhor direcionado, os resultados, ele é fruto realmente do trabalho mesmo que a gente foi fazendo junto aí à equipe. Perfeito, e eles são mais visíveis, né, eles acontecem. Perfeito. Exatamente. Então, vamos falar justamente disso, desse direcionamento, principalmente aí da jornada de vocês aqui dentro da ênfase. Então, começando do início, né, lá atrás, quando vocês entraram, me digam como é que estavam as coisas, vocês acredito que já tinham, né, a mentoria, então como é que estava, o que vocês estavam buscando, por que vocês decidiram entrar? Então, a gente precisava posicionar melhor, a gente precisava escalar o nosso negócio e a gente precisava estruturar melhor. Eu acho que a base de tudo era isso. A gente já tinha produto, mas a gente estava vendendo com um ticket muito abaixo do que a gente entregava. A gente fez uma black, né, novembro passado, a gente fez uma black que não vamos fazer a esse preço aqui, porque a gente precisa de validar. Era um tal de validar. E a gente tinha muito, na verdade, a Carol, ela tem muitas ideias. Ela tem muita. E a gente vinha com muitas ideias, mas às vezes aquilo a gente não conseguia colocar tudo em prática da forma que tinha que ser colocado, porque já a gente tinha outra ideia. Então, a gente veio desse ciclo de 24, Bárbara, sim, muitas ideias, muita coisa, mas a gente não estava conseguindo sair. Eu vou falar assim, a gente estava patinando mesmo. A gente passou o ano de 2024 inteiro. Aqui vai ser até bom para eu compartilhar com você, porque eu tô com tudo fresco aqui, né? Mas a gente passou o ano de 2024 inteiro trabalhando muito, nós não trabalhamos pouco, e nós faturamos em 2024 R$ 40.000 no ano todo. Caraca. Então, assim, e com a margem de lucro baixa, né? Que é preocupante, porque aí faturamento não quer dizer que você está tendo resultado. Então, foi um ano que a gente trabalhou muito, realmente a gente teve muitas ideias, a gente conseguia estruturar as nossas ideias de forma clara, ter processos para fazer as coisas, e tudo isso foi o que a gente aprendeu dentro da mentoria, né? Fazendo de forma clara, com um passo a passo, organizando um posicionamento, e seguir apenas naquilo que estava sendo proposto a ser feito.
para que a todo momento você não quisesse ir para um outro lugar, uma outra ideia. Ah, não, mas parece que isso aqui agora o fulano está fazendo, isso aqui está dando certo. Peraí, que eu vou mudar de ideia. Não. Então, isso foi um diferencial muito grande para a gente até o momento, que foi o que fez com que a gente, eu acredito que fez com que a gente chegasse nesse patamar que a gente está hoje. Clareza, direcionamento, com método, sabe? Fez muita diferença. Perfeito. Eu até ia falar quando a Aline trouxe, né? Eu acho que deve ser mal de estrategista, porque eu também já fui, né? E hoje eu sou aqui a estrategista do negócio. E a gente tem muitas ideias mesmo, né? Só que querer colocar tudo no ar ao mesmo tempo vira bagunça. Exato. Maravilha. Então, vocês vieram ali de 2024 de um faturamento de 40 mil no ano, né? Um sentimento ali de, poxa, a gente está trabalhando muito, mas a gente não está vendo esse resultado, né? Me falem um pouco mais dessa questão do sentimento. Como é que vocês se sentiam em relação a isso, assim? Eu vou falar primeiro, que eu já falei, eu poderia ter falado isso antes, não falei. Era o ponto-chave, ou virava o meu negócio, ou eu estava desistindo do meu negócio. Eu falei para Carol, Carol, é a última tentativa minha para o meu negócio virar agora. Eu tenho outros negócios que me geram mais lucro, que me fazem mais, mas isso aqui é meu amor. Isso aqui é por quem meus olhos brilham. Esse aqui é um propósito que eu acredito que seja para mim. Então, eu vou pelo meu propósito e vai ser a última vez que eu vou tentar. Foi por isso que nós encaramos e por isso que nós demos esse passo de fazer uma mentoria diferenciada. Perfeito. A gente teve essa conversa em novembro de 2024, né? A gente conversou, e assim, era uma sensação, Bárbara, de frustração muito grande e constante, porque da minha parte, pelo menos, eu sabia que a gente tinha um super de um projeto na mão. O propósito do projeto, ele é muito maior do que qualquer coisa relacionada a ganhos financeiros, porque a gente vê o tanto que as alunas, elas chegam fragilizadas até a gente, tem muita gente pensando, inclusive, em tirar a própria vida por conta dessa questão de dívida. A gente vê que a gente tem um propósito muito grande por trás do que a gente faz, a gente vê que a gente tem uma especialista extremamente qualificada e que sabe direcionar e que a metodologia funciona, e que as pessoas precisam da metodologia, mas a gente não conseguia expor isso de forma clara para que as pessoas vissem que o nosso produto tinha esse valor e essa capacidade de resolver o problema delas. Então, esse era a maior sensação, assim, de frustração, às vezes gerava até em mim muito de incapacidade profissional. Eu falava, cara, mas não é possível, não é tão difícil assim, por que eu não... E aí é essa questão de você conseguir olhar para dentro e ver o que você está fazendo, onde você está errando, assumir que você está abandonando o barco antes da ideia ser concretizada, porque você já pirou com outra coisa que tinha que estar sendo feita no meio do caminho, né? Então, foi um processo, assim, de uma dor que foi crescendo dentro da gente até fazer a gente chegar num ponto da gente falar assim, não, eu realmente preciso de um acompanhamento, porque do jeito que tá, não pode ficar, né? Perfeito. Perfeito. E aí, então, entraram aqui na mentoria, graças a Deus que vocês não desistiram, né, e entraram. E aí, contem assim para mim, os principais pontos, o que a gente fez juntas, os principais pontos de virada, o que a gente mais ajustou. Primeiro ponto, posicionamento. E nós não começamos a faturar antes. Por que nós chegamos nesse ponto até agora? Porque a gente chegou janeiro, fevereiro e março para estruturação. Por isso que dia 1º de abril nós fizemos as primeiras vendas e depois a gente ligou o tráfego e foi embora. Então, o posicionamento, ele precisou desse tempo de maturação. Foi isso que nós construímos juntas. Tudo bem que tem pessoas que pode ser que construa isso com menos tempo, mas eu, com a minha ansiedade, eu falava, Carol, pelo amor de Deus, vamos... Aline, nós estamos estruturando. Eu, pelo amor de Deus, Carol, já... Aline, nós estamos estruturando. Estruturando o quê? Posicionamento, estruturando a metodologia, estruturando quem é que nós vamos atender, estruturando nossa persona, estruturando tudo. Então, esse tempo nós precisávamos dele para que esse projeto acontecesse a partir de abril e ele virasse como ele está virando, como ele virou, na verdade, ele está virando não, né? Ele já virou. Graças a Deus. E, assim, um dos pontos-chave para mim, de tudo que a gente fez, né? A gente
A gente identificou dentro da mentoria, quando a gente entrou, o que era o produto que a gente oferecia, quem que era o nosso cliente ideal, por que o produto que a gente oferecia não atendia o nosso cliente ideal mais, e por que a gente precisou reestruturar esse produto, reestruturar as nossas mentorias, né? E aí, o cliente ideal, ele ficou tão bem mapeado, eu brinco e eu falo até nos conteúdos que eu produzo para o meu YouTube, que você tem que ser capaz de saber o que essa pessoa está sonhando, o que está deixando ela sem dormir. E o cliente nosso ficou tão bem mapeado que a gente tem um único criativo que a gente fez com todas as dores que a gente listou dessa pessoa, que esse criativo sozinho fez R$50 mil em vendas. Então, assim... Até agora. Até o momento, exatamente. Para mim, essa foi uma das coisas que mais ficou claro, porque a todo momento que eu penso em desenvolver alguma coisa, que a minha cabeça dá a viajada que eu dou de vez em quando, eu olho e falo assim, esse cliente compraria isso? E aí eu falo assim, não, esse cliente aqui, que gosta disso, não gosta disso, ele não gostaria desse produto. Esquece, segue no que você está fazendo. Vai só fazer um ajuste ali, vai produzir mais criativo, vai e segue. Isso para a gente foi fundamental, porque a gente faz as perguntas corretas, a gente pega a pessoa exatamente nas coisas que ela realmente está pensando, porque a gente teve essa clareza de quem era o cliente ideal para a mentoria da Aline. Então, para a gente facilitou muito o processo. A gente gastou o tempo, mas a gente ganhou muito tempo para frente. Exatamente. Na reunião que nós tivemos para entrar na ênfase, eu nunca me esqueço que perguntaram assim, mas esse preço vocês cobraram nesse produto aí, que era o nosso produto da Black? A gente cobrava aí falaram assim, R$97 na mentoria. Caraca. E aí a Carol falou assim, isso e tudo, e aí ela falou assim, mas a mentoria de vocês tem ticket para tanto. Eu olhei para a cara dela e falei assim, tá ficando doida. Eu tenho certeza que ela tá ficando doida. Eu tenho certeza que isso é coisa da cabeça dela, porque ela quer vender pra gente a ênfase, que ela quer que a gente entre na ênfase. E hoje estou eu aqui vendendo tanta mentoria no preço que foi, não foi estabelecido por ela, mas que a gente ela recomendou. mais alto, né? Mais alto do que ela recomendou. Que a primeira venda que a gente fez foi assim, né? Porque no meio do caminho vão acontecer diversas coisas, né? Não vai ser uma jornada linda e retilínea, não, né? Você vai. Mas a primeira venda que a gente fez, ela foi reembolsada. E aí, a primeira venda que a gente fez, na hora que foi reembolsada, a Aline virou e falou assim: esse negócio tá errado, ninguém vai pagar esse negócio desse preço. Eu falei, calma, vai dar certo. E aí a outra vendeu, e depois vendeu, depois vendeu mais. Mas assim, a gente fica nessa insegurança, né, de que será que eu sou bom o suficiente? Será que o meu produto é bom o suficiente? Será que o que eu entrego é suficiente para que as pessoas me paguem? Será que eu mereço cobrar tanto? E a gente tem essa tranquilidade hoje muito grande, inclusive a gente já pensa em aumentar o preço do produto. Eu já quero dobrar o preço da mentoria. Mas, assim, com muita calma, estratégia, né? De grupo individual? Oi? O grupo hoje está 3.999 por 6 meses, e o individual está 6.999 por 10 encontros, que dá mais ou menos 4 meses. São 4 meses, ou menos. E aí, um ponto importante também, eu tinha uma crença, Bárbara, que grupo as pessoas não compravam porque elas tinham vergonha, e que isso não funcionaria. E eu tentei, por várias vezes, fazer um grupo. Eu tentei fazer umas 4 ou 5 vezes o grupo, e nunca saí do lugar. E agora, eu vi que é possível. E agora foi. Agora Perfeito, perfeito. Eu acredito, assim, os principais pontos de melhoria que eu vejo, né, no negócio de vocês. Então, primeiro, posicionamento. Eu nunca me esqueço uma frase que a Aline disse, que ela falou assim, ela mandou ali no grupo, uma pessoa estava comigo em call e falou que só que tá fechando e que quis falar comigo, porque ali nos posts, né, ela viu, ela falou exatamente o que eu estava passando, foi alguma coisa assim. Né? E aí você falou, não, agora eu entendi que o posicionamento a gente acertou, que as pessoas estão entendendo o que eu quero falar, que eu estou conseguindo expor aqui o que a minha expertise e o que eu quero falar mesmo. Então, essa questão do posicionamento. Depois, o produto,
Com certeza. Quanto que a gente ajustou, e até a gente teve uma sessão recente também para ajustar ainda mais o produto em grupo, né, para mais acompanhamento, para as alunas terem mais resultado, né, e o processo de marketing, de atrair essas pessoas, então geração de demanda todos os dias, né, e vendas. Então, realmente, entrar, conduzir, desde que a pessoa chega, que o marketing traz dela, até o fechamento. Então, entrar numa call de vendas e conseguir vender, ainda no caso de vocês, né, que é para pessoa endividada, né, então a pessoa ali que está com dívidas e mesmo assim ela tomar essa decisão para sair disso, né, mas de fazer um novo investimento. Né? Acho que esses pontos aqui, que são justamente os pontos aqui da metodologia, mas eu vejo que isso aqui foram os pontos que a gente mais ajustou, né? Posso ponderar mais um detalhe comercial? As minhas calls de venda, eu tenho sentido a leveza em fazê-la, eu tenho sentido que está muito mais tranquilo e para converter também. Por quê? Porque hoje eu sei a pergunta mais certeira, hoje eu sei fazer uma implicação onde a pessoa vai entender que aquilo ali é para ela. Não é só o simples fato, Bárbara, de vender, mas de entender que aquele produto ele vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Então, eu entendi que a ênfase me deu muita bagagem, está me dando muita bagagem no comercial. E olha que eu sou comercial desde que eu tinha 9 anos de idade. Eu vendo. Uhum. Então, assim, tá me fazendo apurar muito mais isso aí. Uhum. Isso que você trouxe de saber que esse produto vai fazer diferença, mas não só isso, saber mostrar isso para a pessoa. Isso. Né, saber fazer essa conta e mostrar isso para a pessoa. E aí eu até aqui vou fazer mais um adendo aí de ajuste no negócio de vocês, que foi questões de gestão, né, de contratar, de processos, isso aí também acredito que vocês acredito não, vocês colocaram, né, contrataram pessoas, e essa delegação, né, começar a ter um time, começar, né, a profissionalizar mesmo, a ter processos, tal, isso aí, eu vejo também que é uma virada aí no negócio. Foi um ponto-chave para a gente sair do amadorismo mesmo para transformar o negócio em profissional, porque quando a gente instituiu o nosso primeiro funil de vendas, né, que foi o que a gente definiu aqui dentro da mentoria que a gente iria começar, nós começamos a utilizar a estrutura e chegamos num ponto, que é que nem eu falei, né, nunca vai ser retinho. Chegamos num ponto que a Aline tem outras empresas, a gente precisava de agenda para conseguir fazer essas calls de venda, para a gente conseguir fechar e para a gente conseguir fazer as vendas, fazer o negócio crescer e virar. E a gente esbarrou na seguinte situação, ela não tinha agenda suficiente para que a gente conseguisse fazer aquela quantidade de reuniões do dia. Daí foi para ela fazer reunião, sobrou para mim também, acabou que eu ainda fiz 2 vendas. É ruim. Mas a gente foi estruturando, e aí o dia que você falou, eu acho que está na hora de vocês contratarem um closer, foi quando a gente abriu a cabeça, e assim, contratação em tempo recorde, né, abri a vaga na quarta, sexta-feira fiz a reunião com as meninas, segunda-feira validei com a Aline, demos o ok para elas, e aí a menina começou na terça, então assim, foi um negócio, né, De doido. A gente brinca muito, né, que a gente começou e começamos trocando pneu com o carro andando, e o negócio está indo, mas deu muito certo, né? E com todos os direcionamentos que a gente recebeu, no sentido de como fazer o onboarding desses colaboradores, em momento nenhum, né? Vocês deixaram a gente largadas, não, né? Vocês cuidaram de todo o processo, orientaram o que deveria ser feito, como deveria ser feito, por que deveria ser feito dessa forma, para que a gente tivesse o resultado que a gente tem hoje. Perfeito. Isso eu considero um dos maiores diferenciais aqui, né? Esse acompanhamento e não só em um pilar ou outro, mas tudo que envolve mesmo construir um negócio de mentoria. Sim. E para a gente tem feito uma diferença muito grande, porque hoje a Aline quase não faz call mais, ela faz, né, em algumas situações que a gente identifica que a gente precisa de mais agenda, ou a agenda da Cibele não bateu, ou tá com a agenda mais livre no dia, a gente marca mais, enfim, ou teve uma situação que a gente entrou junto em call, eu e ela para fazer call junto, porque era um casal do lado de lá também, e aí eu não tinha experiência, ela entrou junto comigo, e aí ela fechou também essa, mas assim, nesse sentido de que agora ela pode ter tempo para ela poder cuidar de ser especialista, poder escrever as aulas para as alunas, poder produzir os conteúdos que a gente precisa, né, gravar criativo, enfim, tudo que a gente precisa que seja feito da parte dela, com tranquilidade, sem ter que ir, meu Deus do céu, daqui meia hora eu tenho uma reunião, e fazer a entrega das alunas com muita qualidade também. Acompanhamento mesmo, né? Uhum.
Perfeito. Então, vamos falar agora de resultados, né? E aí, quero ouvir de vocês tanto resultados mais financeiros, quantidade de aluno, etc., mas também mais pessoais, né? Como é que vocês estão se sentindo hoje em relação ao negócio, qualidade de vida, enfim. Como que está hoje de resultados nesses 2 pontos? Então, a gente está super feliz. E no começo, há uns meses atrás, a Carol fez uma perspectiva para o final do ano de vender o que a gente vendeu. Falei, Carol, mas como assim vender o final do ano que a gente já vendeu até tanto agora? Daqui a pouco. Eu liguei para ela em abril, a primeira semana de abril, na hora que a gente tinha ligado o tráfego, eu falei assim, nossa, olha só, até dezembro a gente vai vender 100 mil reais. Aí ela, por mês? Eu falei, que por mês? Você tá doida? Até dezembro. Aí ela, Carol, esse mês a gente já vendeu 12. Aí eu fiquei assim, né? Falei, tá bom. Maravilha. E isso é muito bom, por quê? Porque a gente não é por conta somente do dinheiro, não é isso. Mas da gente entender, principalmente eu como especialista, de que primeiro que a gente pode fazer diferença na vida das pessoas, segundo, do que o nosso trabalho está rendendo, né, uma nova empresa, a gente está gerando empregos para as outras pessoas. E como pessoal também é muito importante, da gente ver que o negócio está virando, de que a gente consegue, de que a gente é capaz. Porque naquele momento ali atrás, de que a gente ficava, o negócio está patinando, está difícil, a gente não está fazendo, a gente fica frustrada. Então, tudo isso está fazendo com que a gente está com mais energia, a gente está conseguindo fazer mais coisas dentro do projeto. E isso é muito, muito importante. Até mesmo porque a gente consegue entregar melhor o produto. Sim, e eu acho que assim, como um todo, né? Não só profissionalmente falando, mas você se sente bem, né? Você sente que você realmente está habilitado, capacitado a fazer aquilo, valida que realmente você é bom no que você está fazendo, né? Você garante que, enfim. Eu lembro que essa aluna que você comentou, Bárbara, que falou sobre o posicionamento da Aline nas redes sociais, que chegou até a Aline pelas redes sociais e foi a única profissional da área de dívidas que encontrou o posicionamento que ela se identificasse. Ela foi a primeira aluna que fechou. Foi uma das primeiras alunas que fechou. Fechou no dia 1º de abril. E fechou no individual, não foi nem grupo. Ela já chegou fechando uma individual, um produto de 7 mil reais, e ela falou para a Aline, ela falou assim, eu estava entre você e uma outra pessoa, e a outra pessoa, o posicionamento dela, parece que ela estava fazendo leilão de feira do produto dela. Eu não me identifico com isso. Então, assim, nesse dia, a Aline teve muita certeza e muita segurança de que realmente fazia sentido, que ela estava falando com o público certo. No mês de abril, nós tivemos 4 vendas. Foi quando a gente começou. Essas 2 vendas vieram de quando a gente começou as postagens com identidade visual diferente, mas a gente não estava rodando tráfego ainda, foi só no orgânico, essas 2 primeiras vendas. No individual. Dia 14 de abril, dia do aniversário da Aline, a gente ligou as campanhas de tráfego e até o final de abril a gente tinha feito mais 2 vendas de grupo. Então, em abril foram 4 vendas, em maio foram 6 vendas de grupo, em junho foram 7 vendas de grupo, e em julho, até o momento, foram efetivadas, pagas, 5 vendas de grupo, uma individual, e já tem 2 vendas de grupo com contrato assinado, faltando só o sinal. Nossa, que coisa maravilhosa. Mês a mês crescendo. Exato. E a previsão para a gente são as melhores. A gente tem uma equipe agora que já está redondo, o processo ele já está mais ou menos redondo, então a gente tem um comercial que não fica uma semana sem fechar 1 ou 2 vendas, pelo menos. Então a gente tem potencial para a gente fechar de 8 a 10 vendas no mês. No mês. Tem potencial para agosto a gente fechar com 10, e só crescendo esses números, né? Isso faz com que a gente tenha muita segurança no projeto e no que a gente está desenvolvendo, no que a gente está entregando, né? Então, no total, de fora, né, vendas que, vez ou outra, a gente tem reembolso, alguma coisa assim, ou uma desistência, mas no total global, assim, de vendas feitas, foram 110 mil reais, do dia 1º de abril até agora, hoje é dia 16 de julho, e é isso, assim, a gente está muito feliz, muito satisfeita. Com certeza. Agora a gente tem uma estrutura de equipe, a gente tem folha de pagamento, a gente tem uma série de outros custos, né, que a empresa tem agora, que a empresa vai tomando uma robustez diferente, né, o negócio ele vai crescendo. Ainda crescendo, né? Exato. E aí agora a gente já está com foco
na Black Friday. Então, assim, projeto vai continuar tocando, as mentorias vão continuar se vendendo, e a gente já vai começar a desenvolver um produto para que a gente consiga agora Escalável. escalar, exatamente. Perfeito. Só uma dúvida, a entrega de vocês também está estruturada, não é algo hoje que está pesando, então vocês venderem 10 no mês, dá... Tá bem tranquila. A gente, Ótimo. não sei se eu cheguei a comentar com você, mas quando a gente contratou 2 closers, né, na E época. aí uma foi para... No meio do caminho, a gente identificou que uma das meninas, elas tinha mais perfil para ser CS, para cuidar dos produtos e dos clientes, das alunas, né? Então, ela tendo entrado, ela aliviou muita coisa para a gente, porque acaba que nem sempre a Aline pode estar presencial, mas ela entra, ela faz reunião com as meninas, ela conversa com as alunas, ela toma tarefinha, sabe? Então, ela tá ali nos grupos junto com a Aline, e isso tem feito muita diferença para a gente. Nesse meio do caminho, a gente fez a parceria com a psicóloga também, que também está fazendo entrega dentro da mentoria, para ajudar elas nessa questão da ansiedade. Então, por exemplo, quarta-feira da semana que vem já é o encontro ao vivo da psicóloga, e aí a gente vai fazendo assim, de forma que elas se sintam acolhidas e acompanhadas e tenham um resultado de fato. Porque para a gente é o mais importante, né, que elas tenham esse resultado. Com certeza. Gente, que maravilha, né, saber de tudo isso. Tanto em relação a vocês, então, esse sentimento de estamos na direção correta, sou capacitada, sei fazer, né? A gente está conseguindo fazer essa autoconfiança, essa segurança, né? A gente se sente muito bem com isso. Depois, vocês conseguirem gerar resultado, né? Para mulheres, eu vi já a call de venda de vocês, então eu sei como é essa mulher, né? Eu lembro que a primeira que eu vi, tipo, eu fiquei muito... Você falou que ela ficou super triste, né? Que ela nem conversava. Ela estava super travada, né? Enfim, eu nunca tinha visto aquilo, né? Então a mulher, ela não conseguia nem sorrir, né? Ela dava uma risada e já. Quanto que ela não é abalada emocionalmente, e vocês resolvem isso, né? Vocês, enfim, trazem prosperidade, liberdade e organização para essa mulher. Então, quantas vidas vocês não transformam? E assim como a Aline falou, vocês hoje são uma empresa e geram empregos, né? Então, maravilha, assim, fora, né, para além de dinheiro, eu acho que é 100% essa autorrealização mesmo, essa felicidade de ter um negócio, tá dando certo, tô prosperando e tô ajudando outras pessoas a prosperarem. E fazendo o que eu amo, né, principalmente a Aline, que isso é o que eu amo, né, meu propósito aqui, então, fico muito feliz por vocês, de verdade. Nós também. Nós que agradecemos, Bárbara, por toda a dedicação. Naquele momento que eu falei assim, e foi muito engraçado que eu marquei uma reunião com vocês, não falei nada para Carol. No meio da reunião, perguntaram: tem mais alguém desse? Eu pensei: deixa eu te falar, eu tenho sócia. Eu vou mandar a reunião para ela. Mandei o link e ela entrou. Ah, a Carol não tava. Não tá. Não, ela entrou no meio da call. Uhum. Aí, quando a gente tomou a decisão, que a gente falou assim, é agora, foi algo assim que veio realmente transformar, que veio realmente para mudar. Tudo isso que a gente está vivendo, eu tenho certeza que é através de um direcionamento, é através de algo que vocês estão muito próximas. Uhum. Então, isso é muito diferencial de qualquer coisa que aconteça, a gente vai ali, Bárbara, você pode nos auxiliar? E quando você pode, você nos auxilia, vocês estão próximos, eu tenho certeza que isso é o diferencial de que a gente pode crescer e a gente tem um embasamento para crescer. Eu também acredito nisso, né, essa proximidade e na direção correta. Né? Fico muito feliz de verdade. E um conselho para quem quer entrar na ênfase, o que vocês diriam? Só entrem. Só entrem de coração aberto, que como se diz assim, tem que ser de coração aberto justamente para entender todos os processos, tudo que precisa fazer naquele primeiro momento e colocar a mão na massa, para realmente fazer um produto diferenciado. Perfeito. Eu tenho uma observação e um conselho para quem tiver vontade de entrar na mentoria, que eu acho que foi um dos grandes diferenciais para a gente, né? Eu imagino que não sejam todos os mentorados que você acompanha hoje que tenham a sorte que a Aline tem de ter uma pessoa do lado dela que entenda desse lado de marketing, né? Que nem hoje a gente tem essa estrutura nossa aqui, que a gente pode dividir um pouco o peso, né? E muitas das vezes o especialista que ele entra, ele está preocupado o que ele vai fazer, porque ele já tem que saber o que ele faz e ele tem que ir atrás de fazer as coisas. Mas que vocês não se sintam
não é que foi para a gente que a gente está junto aqui, é que foi mais fácil. Pode ser que tenha sido. Mas o acompanhamento deles realmente faz uma diferença que, mesmo que você não esteja em grupo, mesmo que você seja sozinho, mesmo que você precise delegar e precise contratar, vai valer a pena, sabe? Tem todo um acompanhamento por trás, e aí, além de agradecer você também, e a Ingrid e toda a equipe, eu queria muito, muito, muito agradecer o João, porque o João, ele, assim, ele entrega e ele põe a gente para frente, e ensina a gente a vender e fazer as coisas, e eu imagino que tenha muita gente que chegue, né, com medo de que, ai, meu Deus, como é que eu vou vender uma mentoria? Eu nunca vendi nada na minha vida, eu sou técnico, né, eu não fui feito para isso. Você vai aprender, fica tranquilo. Perfeito. Carol, um ponto que você trouxe, para quem não entendeu, o João é nosso tutor comercial, né? Só para ficar claro, que é um braço direito aqui meu na entrega. Então, hoje eu entendo muito mais de vendas, até muito pela ajuda do João, né? Mas ele que é nosso grande especialista aqui na conversão mesmo, ali no momento da call, na venda da mentoria. Só um ponto, Carol, que você trouxe, eu acho super interessante trazer, que tem muita gente que tem o pensamento de ao invés de contratar uma mentoria, eu vou contratar uma agência e essa agência vai fazer tudo para mim, né? E aí, Não vai, não, sinceramente. Vou falar, Bárbara. fui à agência. Eu também já fui agência. A agência, para conseguir ter o lucro que ela tem, ela precisa ter muitos clientes. Não é demonizando as agências, mas elas precisam ter muitos clientes, porque a estrutura da agência é pesada, né? Você tem muita equipe, muita coisa. E aí não dá para ter esse olhar individualizado. Não tem como. É impossível. É muito difícil que você consiga. Então, às vezes, o investimento que você vai fazer numa agência, primeiro que o conhecimento ele continua ficando todo na agência lá, da venda, da produção do conteúdo, de tudo. Você não absorve nada, sabe? É tipo alugar uma casa, que você fica um monte de tempo ali dentro daquela casa, e na hora que você vai embora, você gastou todo aquele dinheiro com aluguel, e depois você vai ter que gastar dinheiro de novo em outro lugar. Então, eu entendo quem prefira fazer isso, eu entendo que é por comodidade, mas talvez não seja realmente a melhor decisão para o seu negócio. Exato. Sabendo a realidade, né, como é na prática, porque na hora de se vender, mil maravilhas. Mas Carol já foi agência. Eu conheci a Carol dentro de uma agência. Eu roubei ela de uma agência. Clientes. Olha isso. Tem como. Eu produzia conteúdo para 33 clientes. Não tem Aí como. você imagina, né? Imagina. Mas maravilha. Meninas, querem falar mais alguma coisa? Querem trazer mais algum ponto? Não, acho que basicamente é isso mesmo, que nós estamos muito felizes. A gente mensurou hoje aí o nosso resultado para o fim do ano, mas eu tenho certeza que é muito maior do que a gente que a gente vai colher. E daqui a pouco a gente vem passar mais resultados para vocês. Perfeito. Só o começo, estamos só no começo. Só no começo, só no começo. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês. Adoro vocês, tá? Como pessoas também, né? Pessoas e profissionais. Obrigada. E espero que a gente colhe aí muito mais resultados juntas. Imagina, obrigada, Bárbara. Obrigada, tá? Obrigada. E eu tenho que agradecer a Gisele pela indicação, né? Que ela indicou. É verdade, é verdade. Gisele é outro case aqui dentro, né? Também especialista em dívidas, e aí trouxe a Aline e Carol. Exatamente. Perfeito. Para quem assistiu, meu muito obrigada e nos vemos dentro da ênfase. Isso aí.